A Ele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Aquele que manda e não é mandado, aquele que faz, que age, que tira o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado para o fazer herdar o trono de glória. É em nome dele que estamos aqui para transmitir algo da parte de Deus e que ele venha fazer uso da nossa vida mais uma vez. Juízes, capítulo 21, o versículo que nós vamos nos ater ou usar como base será o último versículo de Juízes. Juízes está antes do livro de Ruth, e você já vai aí se localizando, é no início da Bíblia, no Antigo Testamento. Juízes capítulo 21, eu vou ler do 21 em diante, tá bom? Para você se situar aí, serão 5 versículos. E olhai, e eis aí, saindo as filhas de Siló, a dançar em ranchos. Saí vós das vinhas, e arrebatai cada um sua mulher das filhas de Siló, e ide-vos à terra de Benjamim. E será que quando seus pais, os seus irmãos, vierem a litigar conosco, nós lhes diremos, por amor de nós, tende compaixão deles, pois nesta guerra não tomamos mulheres para cada um deles, porque não lhais destes vós, para que agora ficasseis culpados. E os filhos de Benjamim o fizeram assim, e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram dos ranchos que dançavam, e foram-se e voltaram à sua herança, e reedificaram as cidades e habitaram nelas. Também os filhos de Israel partiram então dali, cada um para a sua tribo e para a sua geração, e saíram dali cada um para a sua herança. E o versículo que vamos usar como base está em Juízes, capítulo 21, e agora o último versículo do livro de Juízes, que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Exaltado seja o Cordeiro. Aleluia. Irmãos, estas palavras que são citadas quando se refere a moças de Siló sugerem um grupo especial de jovens que dançavam e pareciam fazer parte das cerimônias culticas. Saí vós das vinhas e arrebatai cada um sua mulher. Esta festa em particular, na qual participavam especialmente os jovens e as jovens, com canto e dança, era provavelmente uma celebração anual na época vindima, ao saírem para dançar. Elas estavam ali expressando a sua alegria de vida e naquele momento estavam ali combinando para casamentos. E quando os benjamitas tomavam as mulheres à força, os pais das mulheres não as estavam entregando e, consequentemente, não estariam quebrando o voto de 21:1. Vamos ver o que é que tinha em 21:1 de Juízes? Só para a gente entender. Ora, tinham jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulheres aos benjamitas. No caso, eles não entregaram. Elas foram tomadas, levadas. Como era de costume, quando era ganho uma guerra, acontecia os despojos, inclusive mulheres, filhos, meninos e meninas, eram levados por aquele exército que ganhava a batalha. No 22, quando seus pais e os seus irmãos vierem, quando uma jovem, uma mulher era raptada, os raptores deviam fazer a restituição à família da mulher, ou seja, honrar com algum tipo de ajuda financeira. Esse último versículo que lemos do livro de Juízes, Juízes capítulo 21, versículo 25, resume o período
mais sombrios da história de Israel. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia direito aos seus próprios olhos. Aí está o grande perigo. O perigo dessa mentalidade que representa a rejeição da soberania de Deus, a troca da autonomia humana, gerando caos espiritual e social daquela sociedade, daquela época. Pessoas que estavam agora fazendo o que parecia correto ou certo aos seus olhos. Israel não tinha um rei humano, mas o verdadeiro problema era a rejeição de Deus como seu rei soberano. O caos e a anarquia que ficou ali, que começou a acontecer, sem uma autoridade divina, suprema, a nação mergulhou numa espiral da desobediência, da idolatria, da violência, e estava descrita detalhadamente nos capítulos, a idolatria, a violência ali que estava instaurada, a guerra civil, o estupro, o genocídio. Eram muitas coisas terríveis. Aleluia. Se bem que eu quero falar com os irmãos que se der algum problema aí na rede social, tem o nosso canal do YouTube, Rede Rádio Mais Vida, e você depois pode estar acompanhando aí, não é? Porque às vezes cai um pouco a internet e a gente vê que é reação assim do global, né? Então vamos lá. O relativismo moral, a fase que estava acontecendo ali, quando eles diziam que faziam o que pareciam que estava certo, indica que a verdade que estava ali acontecendo sobre aqueles homens não vinha de Deus. Aquilo que eles estavam praticando não vinha de Deus. Vinha dos homens, da maldade dos homens. E quando a gente se desliga do céu, então automaticamente a gente perde a sintonia, não é? Então esse relativismo moral era pessoas que estavam achando que eles estavam fazendo o que era bom aos seus olhos. Assim como a internet, que ela fica um pouco fraca, não é? Às vezes a mesma coisa é aquela sintonia entre você e o céu, não é? O padrão daquelas pessoas, a conduta que eles estavam levando, não era mais a lei de Deus, não era mais o Torá, mas a conveniência, o desejo de cada um indivíduo. Eles estavam fazendo o que queriam, era o perigo de seguir a própria vontade deles. O perigo de seguir o que era bom aos seus olhos. O livro de Juízes nos mostra que fazer o que é certo aos próprios olhos traz consequências devastadoras. Quando não temos uma orientação espiritual, entramos para aquele fato da desorientação espiritual e o indivíduo começa a ter o seu próprio padrão de certo ou errado. Pode ver que quando a gente vai corrigir alguém que ele acha que está certo, ele continua dizendo: mas eu não estou errado. Quem está errado é você. Você que não está entendendo o meu ponto de vista. E com isso, no padrão dele, no pensamento dele, o indivíduo começa a se afastar dos mandamentos de Deus. E vai resultando a apostasia, ao esquecimento daquilo que é agradável aos olhos de Deus. E aí está o perigo. A fé egoísta e o legalismo que os próprios israelitas estavam tendo, tentaram ali consertar os seus erros cometidos com atitudes ainda mais questionáveis, como sequestro de mulheres, agindo de forma hipócrita e focada apenas nos seus próprios interesses, não na vontade de Deus. Começou ali uma autodestruição coletiva, ou seja, nenhum corrigia o outro, porque eles achavam que estavam certos. E sem estarem submissos à vontade de Deus, levou uma guerra civil. Quase exterminou a tribo toda de Benjamim. E o ciclo do pecado foi aumentando, um ciclo repetitivo. O povo ia se corrompendo, né? Ia sendo oprimido. Clama a Deus, é liberto por um juiz, mas logo retorna a fazer o que quer, pior do que antes. E hoje é diferente, irmãos? Não.
Tem gente que está se acostumando no erro, porque na cabeça dele, ele está certo e está em pecado. Ele está certo e está se prostituindo. Ele está certo e está na bebedice, no cigarro, na prostituição, nas drogas, no roubo, na mentira, no engano. Na cabeça dele, ele está certo em agir o que é certo aos seus olhos. A aplicação de hoje, Juízes capítulo 21 e 25, é um espelho para a sociedade contemporânea. É um relativismo entre a moral e a minha verdade. Hoje, como no tempo dos juízes, vivemos em uma cultura que glorifica a liberdade restrita. Você pode fazer o que você quiser. Onde a verdade ali é vista como o que é verdade para você, não é para mim. Isso gera confusão moral. Não quer aceitar a palavra de Deus. Não quer aceitar os desígnios de Deus, a palavra de Deus. Ele não quer aceitar, aleluia, o que é que Deus quer para a vida dele. Ao rejeitar a autoridade de Deus, ao remover Deus e a sua palavra de esferas públicas ou privadas, a sociedade cria suas próprias regras e que começa assim a criar uma situação de colapso moral, uma anarquia espiritual. Ele não quer ter compromisso com aquilo que é a verdade. Porque quando eu prego a verdade, eu estou batendo contra alguns tipos de pensamento. Quando eu prego a verdade, eu estou batendo contra algum tipo de gênero. Quando eu prego a verdade, eu estou batendo em alguma pessoa que se acha ou não mulher ou homem. Quando eu prego a verdade, eu estou batendo em alguém que talvez esteja no ato da prostituição e ele acha que está certo. Misericórdia. Vai criando-se um colapso moral. Ele vai achando que aquilo ali é certo. Ele vai achando que é bom estar numa anarquia espiritual fazendo o que ele quer. Ele não quer ser guiado por Deus porque vai exigir uma mudança imediata, uma atitude imediata, e ele não quer fazer. A Bíblia mostra que era necessário ter um rei. O livro dos Juízes aponta para esta necessidade de um rei justo. Para os cristãos, a solução definitiva não é um líder humano, mas o reconhecimento de Jesus. Jesus Cristo como verdadeiro rei, o soberano sobre nossas vidas. Ele vai guiando nossas ações através da Bíblia e não por opiniões de A ou B. Olha, irmão, até as redes sociais agora quer que a gente coloque ali, descrito, se você é ele ou ela, se você se sente assim ou assado, se você é cis ou não cis, binário ou não binário. Que é isso, irmão? Há uma necessidade de que alguém entenda que eu tenho que ter o meu rei, que vai me guiar, que vai me dizer o que é certo. E para nós cristãos é Jesus. Nós não temos reis aqui no Brasil, temos presidente, autoridades, mas o nosso rei, tanto humanamente como espiritualmente, é Jesus. Não tem como adorar a outro Deus, não tem como colocar alguém como centro da sua vida. E aqui em Juízes mostra que eles estavam achando que eles faziam o que era certo aos seus olhos. E aí está o perigo. Essa liberdade, essa anarquia espiritual. Juízes, no livro de Juízes, capítulo 21 e 25, o último versículo está alertando que sem a submissão a Deus, a criatividade humana para criar desgraça é infinita. Pode ver, irmãos, que agora tem maridos deixando a esposa para casar com a enteada. Tem pais deixando a mãe para ficar com a filha. Tem mulheres deixando o seu casamento para estar se mancomunando com o sobrinho. Para eles aquilo está certo, porque é amor. Amor de qualquer idade, amor de qualquer jeito, do mesmo sexo, quem sabe. Então vai criando uma anarquia espiritual, não tem mais certo, não tem errado. O próprio Deus criou o homem e a mulher para que houvesse multiplicação, a humanidade crescesse. Mas o inimigo quer colocar na nossa cabeça outro tipo de família. Está repreendido em nome de Jesus. Eu serei aqui como João Batista, irmãos. Tem que pregar a verdade. Tem que falar a verdade e a palavra sem máscara. Doa quem doer, e Juízes está alertando. Cuidado com aquilo que está parecendo
natural e certo aos teus olhos. Está criando essa liberdade, você está numa anarquia espiritual e não está mais querendo ser submisso a Deus e vai criando uma desgraça para a sua vida e é infinita essa desgraça. A verdadeira sabedoria não é seguir o próprio coração que é enganoso, mas obedecer a palavra de Deus, como está lá em Provérbios, capítulo 14 e 12. Talvez você não está entendendo, mas quem faz o que acha que é certo, em vez de fazer o que Deus ordena, ele transforma a sua vida e sua comunidade em um caos. O clamor final aqui da palavra de Juízes é uma submissão genuína ao senhorio de Deus. Tem gente que está tirando Deus da frente. Ele está tirando Deus da autoridade. Ele está tirando Deus, o crédito de Deus, para dar crédito aos seus próprios olhos. Misericórdia. O coração do homem é enganoso, irmãos. Você só vê o que sua vista alcança. Deus vê mais além, mais adiante. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele contempla as coisas, só Ele sabe o dia de amanhã. Ele diz que nós devemos nos preocupar com o dia de hoje, porque o amanhã pertence a Ele. Ele conhece o que virá, o que vai acontecer. Ei, presta atenção. Cuidado com o perigo de fazer o que está certo aos teus próprios olhos. Repito, Juízes 21 e 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Comece a olhar para Deus. Coloquem o Senhor como soberano. Comece a atentar para a vontade do rei. O rei Jesus que te chama. Há uma introspectiva, há uma mudança na aparência física, há uma mudança na atitude física, a tirar essa anarquia espiritual que você criou de fazer o que quer. Não atende mais pastor, não atende mais dirigente, não atende pai e mãe, não atende a liderança e ainda quer que corra tudo bem. Só se for em outro lugar, porque na Bíblia, na palavra, quem serve a Deus não tem esse direito. Para de estar com essa situação errada. Cuidado! Ei! Vou fazer como o pastor Heraldo. Cuidado com o perigo de fazer o que é certo aos teus olhos. Cuidado, porque o Senhor está te chamando. Venha atender a voz do rei. Jesus está te chamando a atenção e está te dizendo: cuidado com o perigo que parece estar certo aos teus próprios olhos, mas presta atenção, olhe para mim, que eu vou estar te guiando no caminho certo. Eu sou soberano, eu sou o rei sobre a tua vida e só quero algo que seja bom para ti, porque eu conheço o passado, o presente e o futuro. Eu sei o que vai acontecer amanhã e eu quero te dizer: eu não quero tu no perigo, eu quero te livrar do perigo. Aleluia. A palavra que salva, ela salga. A palavra que salga, ela dói. A palavra que machuca é a que dá vida. A palavra que dá uma dor, um comichão nos ouvidos, é essa aí que eu e você precisamos ouvir. O lado humano, ele quer anarquia, ele quer a bagunça, ele quer o erro. Mas o lado espiritual, ele quer agradar a Deus acima de todas as coisas. Coloque Deus como soberano na tua vida e tudo correrá bem. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. E que você, a partir de hoje, deixe que os teus olhos carnais, teus olhos espirituais, sejam guiados pela vontade do Rei Jesus, a soberania de Deus, e tudo correrá bem. Que Deus te abençoe.